Estamos de volta, recebendo hoje aqui no nosso programa a doutora Fernanda Carvalho Mangabeira. Ela que é nutricionista, no bloco anterior falou muito, né, sobre a questão da água com gás. É saudável, não tem contraindicação, né, doutora? Água com gás, então, água com gás, perdão. Ao contrário do que muita gente pensa e diz, não engorda, não dá celulite, não incha. E hidrata. Hidrata. Podem consumir. Aí a gente também citou aí no bloco anterior a questão do açúcar. Refrigerante, por exemplo, tem gás, mas o gás não é o problema do refrigerante. O problema do refrigerante é o açúcar e outras substâncias, como por exemplo o fosfato, que rouba o cálcio dos nossos ossos. Falando em refrigerante, doutor, um pouquinho, esse açúcar contido no refrigerante, né? E a gente percebe hoje, é cultural do brasileiro, inclusive muitas crianças, e às vezes até desde muito pequena, já consomem o refrigerante. Ou mesmo o suco de caixinha. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre líquidos hoje no programa, se você pudesse pontuar algumas coisas, inclusive alertar muitas mães que nos acompanham, né, agora nessa sexta-feira, a questão do refrigerante e do suco de caixinha. Gente, é açúcar puro, tá? O refrigerante e o suco de caixinha, se puder ser evitado, a gente não proíbe, claro, né? Existe uma questão social, uma vida social, todo lugar que você sai para almoçar com família, restaurantes, a gente pede um refrigerante ou pede um suco de caixinha, mas se puder evitar, melhor, porque o índice de açúcar é muito alto e é isso que acaba fazendo mal, tá? Então, a questão de engordar, qual é a questão do refrigerante? Por que engorda e o suco de caixinha a gente elimina um pouco da prescrição alimentar? Porque é açúcar puro, tá? Então leva a um sobrepeso, a futura obesidade, né? Dá uma disfunção na glicose de determinadas pessoas. Então, se puder evitar o refrigerante e o suco de caixinha, melhor. Nem também só pelo açúcar, pela questão do sódio. Então, por exemplo, a questão da celulite. Por que muitas pessoas falam que o refrigerante dá celulite? Além da quantidade de açúcar contida no refrigerante, ele tem o sódio, que retém líquido. Então, favorece, para quem já tem uma predisposição genética, favorece o aparecimento daqueles furinhos indesejáveis, tá? Mas a quantidade de açúcar é muito grande em refrigerante e suco de caixinha. É interessante a gente observar, por exemplo, essa questão do suco de caixinha, né, doutora? Porque quando a pessoa vê ali, suco, então é natural, então faz bem. E às vezes é um hábito de muitas mães colocarem, inclusive, na lancheirinha do filho, e aquela criança todo dia toma o suco da caixinha, ou aquela família que todo dia no jantar ou no almoço coloca aquela garrafa de refrigerante, que é riquíssima em açúcar, e aí você estava falando, comentando e você deu muita ênfase, gente, é só açúcar, tem muito açúcar. E eu estava pensando, aquelas pessoas que consomem todos os dias, né? Aquilo é uma bomba relógio pro organismo. É uma bomba relógio. Se puder evitar. É impressionante, assim, o resultado que a gente tem, nós nutricionistas, né, em geral, quando a gente retira o refrigerante ou o suco de caixinha de um paciente. O resultado, assim, é muito grande. Então, ele fala, nossa, tô fazendo certinho, tô seguindo a dieta rigorosamente, mas eu ainda tomo refrigerante zero. Tá, você diminuiu de peso, mas você ainda continua ingerindo edulcorante, porque o refrigerante zero, ele não tem açúcar, mas ele tem o edulcorante, que nada mais é do que adoçante. E o excesso de adoçante no seu organismo, o que ele favorece? Ele favorece, deixa eu ver como é que eu vou te explicar, Tati. Quando você ingere, quando o adoçante ele entra em uma grande carga no seu organismo, o seu organismo ele produz uma quantidade maior de insulina. Essa quantidade maior de insulina, ela entra como um círculo vicioso. Quando você produz mais insulina, o seu organismo pede mais açúcar. E aí você consome mais açúcar. Refrigerante zero. Exatamente. E meu organismo produz mais insulina. E aí é o vício que o pessoal fala. Eu sou viciado, eu não consigo tirar. Então a gente tem que reduzir. A regra é não cortar 100%. Mas então, pelo que você está falando, Fernanda, o refrigerante zero, o refrigerante light, ele não é mais saudável que o refrigerante de jeito tradicional. nenhum, pelo contrário.
De jeito nenhum. Além dele ter essa adição do edulcorante que é químico, ele tem mais sódio do que o refrigerante normal. Ele tem mais sódio que o normal? O refrigerante zero, ele contém mais sódio do que o refrigerante normal. Gente, olhem só o perigo que está na nossa mesa. Então, a gente pede muito para trocar o refrigerante e o suco de caixinha, trocar por suco ou de polpa ou de fruta natural. E para as crianças que levam muito de lanche, o que você citou, Tati, que levam muito de lanche para a escola, a gente orienta as mães a comprarem o suco orgânico de caixinha. Qual é a diferença? Ele não tem adição de açúcar. Ele só é o açúcar da fruta. Então, ele é mais natural. Suco orgânico. Suco orgânico. Prestar atenção na embalagem. Suco orgânico. E aqueles do saquinho em pó, doutora? Que a gente tem versão light, diet, enfim. Um horror. Os de saquinho em pó? Sódio puro, corante puro e conservante puro. Um veneno. Gente, vamos melhorar nossas escolhas. Tem que melhorar muito a alimentação, Tati. Porque às vezes as pessoas têm impressão, né? Inclusive tem algumas marcas e às vezes a gente vê, né, alguns apelos, né? Não, esse é natural, é saudável, é light, enfim. O que acontece hoje, Tati? O pessoal procura praticidade. E é tudo muito prático. Tudo que é industrializado é muito prático. Você abre ali o refrigerante, você põe o saquinho pó, né, na água, mistura e leva, né? O suco de caixinha, você já põe dentro da bolsa e vai. É tudo muito prático, mas a gente tem que se atentar no fator nutricional. Então, antigamente, a gente trabalhava muito com contagem de calorias nas prescrições alimentares. Hoje, a gente entra com o fator nutricional. Então, entram outros fatores, vitaminas, minerais, índice glicêmico, carga glicêmica, né? Eu recebo muito o seguinte questionamento. Doutora, o refrigerante zero não contém caloria. E um copo de suco natural tem muita caloria. Aí eu pergunto, qual é mais saudável? O suco natural ou o refrigerante? O natural, porque apesar dele ser mais calórico, ele tem nutrientes naquela fruta. Exatamente. É esse o questionamento que a gente faz. E é aí que o paciente começa a entender a diferença e a importância de consumir os produtos naturais do que os produtos industrializados. E uma descoberta muito interessante que eu fiz hoje no programa, não sei se vocês prestaram atenção no bloco anterior, que a doutora falou. Essas águas sabor limão, água sabor maçã, água sabor frutas cítricas, não são águas, são refrigerantes. Sim, são refrigerantes. Nós consideramos como refrigerantes. Fiquem atentas, viu, turminha em casa? Vamos cuidar da nossa saúde, do nosso organismo. Informações importantíssimas, doutora. Tô adorando aqui nessa entrevista. Bom. Então, falando um pouquinho, além, né, do açúcar contido no refrigerante e nesses sucos de caixinha, que você ressaltou, que é açúcar puro, né, em excesso. Os tipos de açúcar hoje, a gente tem muita opção, né? Sim. E ouvem muito falar, inclusive aqui no programa, a gente recebe com frequência, né? Chefes, confeiteiros, culinaristas, inclusive brincando com todos esses tipos de açúcar. O açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, o açúcar cristal. E a gente tem agora esses açúcares considerados mais saudáveis, melhores, né? A questão do açúcar orgânico, o demerara, o mascavo, né? Que é aquele mais escuro. Tem um sabor um pouquinho mais forte, né? Sim. Mas ele acaba sendo muito usado em muitas preparações justamente por esse sabor mais forte. Algumas pessoas que não conseguem se adaptar com o sabor do açúcar mascavo optam pelo demerara, pelo orgânico. Para a gente poder repassar, então, quais são essas diferenças, esses tipos de açúcar hoje, e se a pessoa em casa tiver a oportunidade, então, de escolher, quais são os melhores, os mais indicados, doutora? Tá, vamos lá. Os açúcares brancos, que é o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro e o açúcar cristal, todos eles, Tati, passam pelo processo de refinamento, tá? Nesse processo de refinamento, o que acontece? Aditivos químicos, por exemplo, como o enxofre, para dar essa corzinha branca e esse sabor mais adocicado, são adicionados. Porém, o que acontece? Quando esses aditivos químicos são adicionados, eles perdem e passam por esse processo de refinamento, o açúcar perde todo o valor nutricional dele. Todas as vitaminas e sais minerais. Então, o açúcar branco, você tem esse paladar mais gostoso, até para confeitaria, né? Ele acaba sendo muito utilizado por dar esse sabor mais adocicado, mas ele não tem nenhum valor nutricional. Ele é pobre em nutrientes. Pobre em nutrientes.
tá? O açúcar, hoje o açúcar demerara, ele é um dos açúcares mais caros que a gente tem no mercado. Por quê? Ele passa por um processo de refinamento, mas ele não tem nenhum aditivo químico nesse processo. Então, ele só é um pouco mais escuro do que o açúcar refinado. Então, é uma cor, um marrom claro, que a gente chama, né? Mas ele é o açúcar de maior valor nutricional. Ele não perde nenhuma propriedade, tá? Ele passa pelo refinamento, mas ele não tem nenhum aditivo químico adicionado. Então, ele é super saudável e adoça do mesmo jeito. O açúcar mascavo, ele é um açúcar mais bruto, ele é um açúcar mais escuro, né? Mais úmido, inclusive, mas ele também não passa por nenhum processo de refinamento. Então, ele mantém as propriedades nutricionais dele. O demerara e o mascavo, eles são mais naturais. E o orgânico. E ricos em nutrientes. Os três, o orgânico. O orgânico, então, ele não passa por nenhum processo. É o melhor. É o melhor, do plantio até a colheita e a fase de industrialização dele, ele não passa por nenhum processo. Se você pudesse fazer um ranking pra gente, o melhor que fica em segundo, o melhor que fica em terceiro, e assim a gente vai descendo a nossa escadinha. Primeiro, o orgânico. É o mais indicado. É o mais indicado. Segundo, o mascavo e o demerara. Aí eles entram no mesmo patamar, tá? O mascavo e o demerara. Existe hoje também o açúcar de coco. Tá muito na moda, Tá muito né? na moda. Ele também é um açúcar bem natural, mas ele adoça um pouco menos do que o orgânico, o mascavo e o demerara. Mas ele é saudável e contém nutrientes. Super saudável. Tão saudável quanto o orgânico, o demerara e o mascavo. Só que ele adoça um pouquinho menos, então tem que tomar cuidado nessa quantidade ingerida, tá? Mas ele é muito saudável, super. Então fica orgânico, mascavo e demerara, o açúcar de coco também. Aí vem o cristal, o açúcar refinado e depois o açúcar de confeiteiro. Quanto mais fininho, mais branco, mais refinado, menos propriedade nutricional ele tem. Perfeito. Bom, né, a gente poder aprender mais sobre as bebidas, sobre os alimentos, sobre os nutrientes. E hoje, nessa variedade que nós temos de açúcar aí na hora de comprar, faça boas escolhas. E aí os valores também são similares. Muda muito? Não. Porque eles são um pouquinho mais caros, né? Mas acho que vale a pena, de repente, a gente investir em algo que vai trazer benefícios para a nossa saúde e economiza em outras coisas. Com certeza. Até porque a quantidade, Tati, de açúcar hoje, quanto menos ingerir, melhor, tá? Para a saúde. Até por questão de que a gente chama de doenças crônicas, né? Então, por exemplo, a diabetes, dislipidemia, que é colesterol, triglicérides. Então, a menor quantidade de açúcar e alimentos de baixo índice glicêmico para uma prescrição alimentar hoje é muito válida, é muito melhor. Por exemplo, é o que eu te falei que antigamente a gente computava muito caloria. Hoje a gente trabalha com esse valor nutricional de forma diferente. A gente trabalha com uma refeição de índice e carga glicêmica baixo e um valor nutricional mais alto. Por quê? Quando a gente faz um planejamento, uma estratégia nutricional com uma dieta de baixo índice glicêmico, o seu resultado ele é muito melhor e para a saúde é muito melhor. O que o açúcar ele leva? Ele leva a produção de radicais livres. Por isso que quanto mais farinha branca na sua refeição, mais açúcar, mais radicais livres. E envelhecimento precoce para as mulheres que se preocupam muito com ruga, né? Porque os radicais livres em excesso no nosso organismo, eles aceleram o envelhecimento das nossas células. Com certeza, com certeza. E aí a gente tem que trabalhar com essa alimentação de baixo índice glicêmico e baixo açúcar, tá? Quase nada. Quanto menos ingerir açúcar, melhor, tá? Essa diferença de índice glicêmico e carga glicêmica, que tem muita dúvida. O índice glicêmico de um alimento, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a melancia, tá? Ela tem um alto índice glicêmico na fruta inteira. Tá. A carga glicêmica dela é baixa porque a gente não vai consumir uma melancia inteira numa refeição. A gente consome uma fatia, né? Então, o índice glicêmico... Exatamente. O índice glicêmico é a questão que o alimento tende a alterar a glicose sanguínea.
A carga glicêmica, ela é computada pela quantidade de carboidratos por porção. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma melancia, ela num todo tem um índice glicêmico alto, então ela vai alterar a glicose no sangue se você consumir ela todinha. Se a gente consumir uma fatia, ela não vai causar uma alteração na sua glicose sanguínea, porque a carga glicêmica dela, que é a quantidade de açúcar e carboidratos em toda a fruta, a gente divide pela porção, pela fatia. Então, ela não vai alterar a tua glicose. Diferente da laranja. A laranja, ela tem alto índice glicêmico, mas a gente consome uma única fruta, né? Por exemplo, num suco de laranja, a gente usa de 3 a 4 laranjas. Então, o índice glicêmico dela é altíssimo e a carga glicêmica dela acaba sendo alta por isso. Tá? A batata doce é um outro fator. A gente vai fazer um purê de batata doce. Nós usamos 4, 5 batatas, né? Sim. Uma unidade de batata doce, ela tem baixo índice glicêmico e muita fibra. Mas quando a gente leva para fazer o purê, que aumenta essa quantidade e provavelmente aumenta a porção que a gente ingere, e até o fator temperatura, por quebrar as ligações glicosídicas que a gente chama desse alimento, ele acaba aumentando o índice glicêmico da batata doce. Mas a carga glicêmica dela ainda continua sendo baixa, porque a gente consome uma porção, por exemplo, de 1 a 2 colheres de sopa, que é quase uma porção de batata doce. Então não vai alterar. Prejuízos. É essa a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica. Interessante. Doutora, eu já ouvi falar também que aquela pessoa que consome muito açúcar, por exemplo, aquela pessoa que, o adulto hoje, que na infância comia muito doce, muito açúcar, acabou desenvolvendo diabetes, desencadeando diabetes por causa desse excesso de açúcar. O excesso de açúcar, ele realmente tem esse poder de desencadear um diabetes? Não. O diabetes ele é uma predisposição genética, né? Na verdade, a gente tem 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é causado quando as células protetoras de insulina, elas são destruídas. E aí você acaba ocorre, né? O diabetes tipo 1 é mais um fator celular e genético. E o diabetes tipo 2, que entra obesidade, sedentarismo e a predisposição genética também. Mas o consumo de açúcar, ele vai sim elevar a glicose sanguínea, mas ele não vai causar o diabetes. Existem outros fatores que levam à causa da doença, não o açúcar em si. Perfeito. Para a gente fechar nossa entrevista, que eu adorei, cheia de boas informações, se você pudesse então agora resumir para a gente, ou mesmo de repente pontuar alguma coisa que de repente a gente não tenha falado, abordado, e que você acha importante e pertinente dividir com o nosso público. Eu gostei muito dos alertas e das informações que você trouxe, doutora, em relação a alguns mitos, né? E às vezes algumas escolhas que a gente acha que é saudável e não é tão saudável assim, pelo contrário, é um risco, é um perigo, né? Me chamou muito a atenção a ênfase que você deu. Refrigerante, suco de caixinha, tem muito açúcar, né? E você deu uma ênfase muito grande nisso. Eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, né? Que essa entrevista, a pessoa em casa, né, não só assista e depois esqueça tudo, mas que ela, de alguma maneira, ela desperte algo em você, que você possa pelo menos pensar sobre isso, talvez fazer algumas mudanças aí no seu dia a dia, né, na hora de você oferecer alguns alimentos para você, para sua família, na hora de você montar aquela mesa de café da manhã, de almoço, de jantar, né, que a gente possa sempre buscar esse equilíbrio. E a doutora falou muito bem, né, de repente, você não precisa cortar radicalmente, mas que você diminua, né, o consumo, evite o quanto você puder, né, e de vez em quando, no aniversário, enfim, em alguma ocasião, se permita, mas sempre com moderação. Com certeza. Tudo em equilíbrio, Tati. A gente não tem que proibir nada, mas tudo deve ser consumido em equilíbrio, tá? E uma dica que eu esqueci de dar. Ai, por favor. Pro pessoal que ingere uma dieta de carboidrato simples, que é a farinha branca, né, muito açúcar, nós vamos pedir para vocês trocarem por carboidratos complexos, que são as farinhas integrais, as massas integrais, e para reduzir a liberação de radicais livres, que a gente falou do açúcar, aumentar a ingestão de vegetais verdes escuros, oleaginosas, então muita castanha, amêndoa, macadâmia, pistache,
tá? E agora, fim de ano, elas estão todas em alta, Todas né? em alta. Podem consumir, com moderação, mas pode. As frutas adstringentes, que a gente chama, que é a laranja, limão, abacaxi e a maçã. Tá? Limão, laranja, Abacaxi e maçã. e maçã. E chá de erva cidreira, gengibre e canela. São alimentos que a gente chama de desintoxicantes e que ajudam a controlar essa liberação de radicais livres. São alimentos que contêm muito fitoquímico, tá? A gente usa para controlar essa liberação. E para o pessoal de casa, gente, desembale menos e lave mais. Quanto mais natural, melhor. Adorei! Vamos desembalar menos E lavar mais. e lavar mais. Muito obrigada, adorei recebê-la. Primeira vez, né, que a doutora Fernanda Carvalho Mangabeira participa conosco, nutricionista. Tenho certeza, pelo menos depender da gente, vai ser a primeira de muitas participações. Que bom. Gostei muito, viu, doutora, Que da sua bom, maneira de Tati. expressar. Eu acho que você fez alertas bastante importantes, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada a você, obrigada à produção. Foi uma oportunidade boa, espero voltar, com certeza, com mais novidades. Até breve, então. Até com mais breve. informações.